As mães também Nessa transam. sociedade patriarcal, Desejo. machista. Ai, que exagerado. Escolhas que ela faz. Que ela, na verdade, tá puta com esse cara. Pode querer olhar pro peito e achar que Todo aquilo aí é... universo feminino. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje a gente tá aqui com uma presença ilustre, jornalista incrível, Cristina Fibe, que está lançando o livro João de Deus, O Abuso da Fé. Seja muito bem-vinda, Cris. É um assunto que deixa a gente, afetada. Acho que todo mundo... João de Deus é uma figura que mexe com tantas camadas da gente, que é espiritualidade, abuso de fé, abuso sexual. Então, assim, eu imagino como deve estar sendo ainda para você escrever sobre isso, porque você deve estar vivendo isso tudo. Queria que você contasse pra gente todo o seu processo, como isso chegou na sua vida e como é que tá sendo. Há quase 4 anos, daqui a pouco faz 4 anos que a gente começou a investigar esse caso. Então, eu sou a Cristina Fibe, estou muito orgulhosa e feliz de estar aqui nessa roda incrível que vocês fazem, super importante. E no rastro aí de mulheres incríveis que já vieram, fico muito feliz, obrigada. Eu sou jornalista, então, há quase 20 anos, tenho 39 anos. E sou de São Paulo, mas moro aqui no Rio. Tenho uma carreira basicamente de redação de jornal, trabalhei 7 anos na Folha e 10 no Globo. E estava no Globo quando me deparei pela primeira vez com uma acusação de abuso contra o João Teixeira de Faria, que se autodenominou médium João de Deus. E assim ficou conhecido durante quase 50 anos. Eu era editora adjunta, eu era responsável pelo fechamento de papel do jornal O Globo. Então, a editora adjunta no Globo é dividido assim, o editor chega de manhã, faz o site, o editor adjunto chega à tarde e faz o papel. E aí, todos os dias eu fazia uma reunião da primeira página com a chefia para vender, como a gente diz no jargão, o que eu tinha para o dia numa editoria que cobria tanto direitos humanos, direitos da mulher, como meio ambiente, saúde, educação, estava tudo nesse mesmo balaio. Então, quer dizer, a gente tinha que ficar de olho. E era 2018, lembremos que isso foi em agosto, o comecinho de setembro de 2018. A gente estava em plena campanha. E eu trabalhava no auge Globo. Da eleição. Exato. Então, já era uma época de bastante tensão. A gente estava muito tensionado, a gente trabalhava, ali na tentativa sempre de ser imparcial e cobrir todas as campanhas, etc. Mas era um momento em que a gente estava à beira de eleger um sujeito que, pra gente falar do nosso tema, muito machista. Só pra ficar no nosso tema. Um sujeito que já tinha dito por uma deputada que ela não merecia ser estuprada. Sim. E a gente não tava... E que tem um desrespeito tremendo pela imprensa, né? Que também é pela imprensa. E assim, que defendia armamento, defendia a violência contra a mulher. Então, quer dizer, pra gente que cobria esse tema, era uma agressão direta, né? A gente estava ali muito tensionada, para usar uma palavra elegante. E aí, eu estava numa reunião, assim, por acaso, né? Podia ser em qualquer momento, mas eu estava numa reunião quando eu vi no meu celular o post da Zahira, que é uma bailarina holandesa, que foi a primeira a expor publicamente numa rede social, que a gente saiba, que ela tinha sido estuprada pelo João. Então já era um relato muito detalhado, muito emocionado, muito apaixonado. Um desabafo, era um vômito, um expurgo do que tinha acontecido com ela, eu acho que 4 ou 5 anos antes. E um pouco, eu acho, ali, pra gente voltar pra 2018, era uma época em que já tinham acontecido as denúncias contra o Harvey Weinstein, o magnata do cinema americano, que foi denunciado pelo New York Times, foi preso e condenado. E aquilo impulsionou o movimento Me Too. Então a Zahira usou essa hashtag Me Too, usou a hashtag João de Deus Abusador. Quando você via os comentários, isso já lá eu na reunião olhando, você via os comentários e tinha uma brasileira puxando a outra, falando, fulano, olha o que eu te falei. E aí eu li aquilo e falei, olhinhos de jornalista. Cara, ninguém sabia disso, o João de Deus era um fenômeno, era uma celebridade mundial. A imprensa incensou o João a vida inteira, né? Sim. Muito dessa celebrização, dessa fama mundial que ele conquistou, foi apoiada pela imprensa e por atores, atrizes, apresentadoras como a Oprah Winfrey, que veio ao Brasil para entrevistar o João. Ela esteve em Abadiânia. A Oprah é a maior comunicadora deste mundo. Chocante. Então, assim, e a gente não viu
A gente tava lá. Como é que a gente tava cobrindo? O cara era assunto. E a gente não viu uma coisa dessa magnitude. Essa foi a pergunta que me motivou depois a fazer esse livro. Porque eu não conseguia compreender como que tinha passado por baixo de todos os nossos olhos. E aí, bom, mas isso eu ainda não estava pensando lá quando eu vi o post da Zahira. Eu estava vendo o post da Zahira e pensando, eita caceta, desculpa, eu ia falar um palavrão pior. Pode falar palavrão. Como é que pode... senta direito, Cristina. Como é que pode... Essa mulher ainda por cima, ela tá falando isso a partir da Holanda, quer dizer... As mulheres aqui tinham muito medo. Sim. Porque João Teixeira de Faria tinha, em sua segurança particular, um policial militar. Porque você ia na casa de Dom Inácio e você via armas. Porque o João cobrava taxa das pousadas, dos taxistas. Os taxistas tinham um selo. Mas com a isso cara do sempre João. foi sabido ou isso só que veio eu à tô tona falando depois do... era... Não, a gente da imprensa que mal cobria não sabia. Mas isso na cidade era conhecido, que o João cobrava as taxas. Só que o que estava acontecendo na cidade, eu fui entender isso depois. Essa galera, as pousadas, os taxistas, os guias de turismo, os restaurantes, os cafés, estavam todos vivendo daqueles milhares de turistas que estavam indo buscar o João por semana. Todo mundo dependia economicamente, a cidade inteira, do João. Grande miliciano. Para as pessoas não interessava falar. Sim. Porque depois eu vi para o livro, a gente não viu isso lá em 2018, mas depois ficou muito claro para mim, as pessoas falam hoje disso lá. A Abadiânia inteira sabia que o João era um abusador de mulheres. Então, não era surpresa para ninguém de lá. A surpresa para eles foi a imprensa ter conseguido dar e o sujeito ter sido preso por apenas 15 meses. Depois a gente fala desse assunto, porque ele está em casa. É sempre bom repetir. Ele é acusado de abusar de mulheres por mais de 40 anos, tem mais de 300 mulheres que registraram seus depoimentos. A promotoria estima em mais de 1.000 os abusos apenas cometidos por ele, a grandessíssima maioria dentro da casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, que está em funcionamento e aberta. Isso é chocante. E ele ficou, no total, 15 meses na cadeia e ele está em sua casa, que é uma mansão em Anápolis, a 1 hora de Abadiânia. Então... Como é que pode isso tudo? E aí, isso por baixo também da nossa vista. Então é isso. Isso começa lá em final de agosto, começo de setembro de 2018. Eu chamo uma repórter, como eu era fechadora ali do jornal, não era a minha função, teoricamente, tecnicamente, fazer a reportagem. Então eu chamei uma repórter mulher que já tinha coberto abusos sexuais. Então ela tinha minimamente ali uma consciência disso, uma responsabilidade para falar desse tema. Chamei a Helena e ela tinha estado em Abadiânia 1 mês ou 2 antes para fazer uma reportagem para a época sobre a casa. Falando dos milagres que eram operados ali naquele ambiente. Da estrutura, como funcionava. Não era nem assim chapa branca para falar dos milagres, mas também não detectou algo como dessa magnitude. Tinha um estranhamento da estrutura, mas o que acontecia? Quando um jornalista ia para uma cobertura lá, a assessoria do João, que era grande e muito profissional, fazia um controle extenso do que você via, de como você via, com quem você falava. Então, acho que a Helena até ficou uns dias sem se identificar e depois, porque ela passou 10 dias na cidade, ficou uns dias sem se identificar para sentir o clima e depois se identificou e aí você passa a ter a informação de maneira muito controlada. Tinha um estranhamento, o cara é meio um coronel, não tinha nem... Mas pode ser uma coisa regional, né? Você fala, é diferente, né? Exato, e assim, muita gente falando que foi curada e idolatrando, era um clima, a Abadiânia ainda é esse clima, tá todo mundo de branco, tem uma música tocando, tem uma reverência à figura do João, que tá estampada em todos os lugares, como do lado da imagem de Jesus Cristo. É uma parada, e importante, isso também eu só vi depois lá, porque eu não conhecia a Abadiânia quando eu dei o furo, a primeira vez. Muitas placas de silêncio, né? Silêncio é a grande regra da... Maravilhoso para garantir que as coisas não sejam ditas, né? Que a verdade não apareça. Já começa a entrar no clima assim, você pisa lá e você já sabe que você tem que ficar calada. Depois, como é que você tira isso do seu corpo? Como é que você bota pra fora? E aí, tinha essa questão, né? Quando a Zahira falou, essas mulheres nunca falaram nada. Por que elas não falaram? E depois eu descobri que muitas falaram, saíram de lá gritando, sim.
Teve mulher que levou tapa na cara de dona de pousada, mulher, pra calar a boca. Teve mulher que ouviu da enfermaria do João, ele tinha um quarto, assim, um cômodo da casa de Dom Inácio, que era a enfermaria, que era pra pessoa que tivesse sofrido algum corte, Que é onde ele ou tivesse estuprava. passado mal. Não. Não? Se recuperasse, não, era uma coisa mais coletiva. A enfermaria tinha muita gente, mas uma mulher entrou na enfermaria pra desabafar e a enfermeira falou pra ela, cala sua boca porque uma mulher sumiu na semana passada, fica quieta. E de fato tinha uma mulher, depois no livro vocês vão ver isso, houve o assassinato de uma mulher a tiros, a queima-roupa, nas ruas de Abadiânia, que era uma estrangeira. Ela foi morta a tiros e o policial que encontrou o corpo registrou o caso como um homem morto de morte natural. Gente, é chocante. Então, tinha um esquema... Poderosíssima, né? Muito grande e muito eficaz para calar essas mulheres. Que ia desde essa morte até o mais, assim, corriqueiro, que é você chegar a contar pro seu marido e o marido te escorraçar. A sua mãe, eu tenho casos assim, a mãe disse pra filha que foi abusada, minha filha, isso que ele fez é pra alinhar o chakra. Eu vou te dar um livro, você vai entender. É muito violento, porque é a vulnerabilidade máxima, né? Porque é a mistura do abuso do poder, do abuso sexual, do abuso da fé. De não ouvir a mulher, de questionar. E aí coloca a mulher naquela situação de medo, vergonha e culpa. Porque muitas mulheres não conseguiram dizer não pro João na hora. Bom, primeiro, porque se o cara iluminado tá querendo me comer, eu devo ser escolhida. Isso passou pela cabeça de muitas mulheres. Mas também tem uma coisa que se chama imobilidade tônica, que é uma reação do seu corpo para sobreviver. Então você não é culpada por você ter ficado quieta quando o maluco começou a te enfiar o dedo. Entendeu? Claro que não. Porque você pode fisicamente ser impedida por sobrevivência de resistir. Fora, muitas mulheres, isso eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender mesmo, e elas próprias também, que é o João usava ele tem um modus operandi bem claro. Muitas vítimas sofreram um abuso de maneira parecida. E uma das coisas que o João fazia era, isso é importante para cura. Só que na maioria das vezes não é a sua cura. Na maioria das vezes eu tô meio generalizando, mas em boa parte das vezes não é pra sua cura. É a cura de um filho. Da tua mãe, do filho. De um pai, de uma mãe. E aí, por exemplo, tem uma sobrevivente dele que foi violentada 20 vezes, ela não sabe quantas, ela fala às vezes 17, às vezes 21, porque ele dizia, o pai dela tinha um tumor maligno no cérebro. E ela não conseguia ir embora, o João falava pra muita gente morar lá um tempo. Você tem que passar uma semana, você tem que passar 6 meses, você tem que passar 1 ano. Essa mulher foi uma dessas escolhidas pra morar lá, com o pai. E ela me disse, o meu pai só sorria em Abadiânia, porque era onde ele tinha esperança. Eu ia tirar isso dele? Gente, e ela foi escolhida pelo João, porque ele escolhia então esse modus operandi, partia daqui. Tinha uma corrente de meditação nesse lugar onde está todo mundo de branco, ouvindo música e meditando de olhos fechados em silêncio. A corrente de meditação na casa de Dom Inácio é de olhos fechados, né, sem poder cruzar braços e pernas, imóvel, não pode se mexer e em silêncio. Se você precisar ir ao banheiro ou passar mal ou sei lá o que, você faz assim, vem uma pessoa, um médium, alguém lá da casa. E você só pode abrir o olho quando a pessoa te tocar. E aí você abre os olhos, sai. É tudo muito perfeitamente, pra que ninguém veja nada. Exato. Aí elas faziam, as fiéis faziam uma fila imensa quando o João aparecia na poltrona dele lá. Ele ficava naquela poltrona, as pessoas faziam a fila. E para algumas ele dizia ou escrevia na receita dele, que era um rabisco, e os médiuns em torno dele traduziam, que era, vai ver o médium João no fim dos trabalhos. Então quando acabavam essas correntes que aconteciam de manhã e à tarde, e às vezes tinha mulheres que eram estupradas também de manhã e à tarde, a mesma mulher, no fim da corrente da manhã e no fim da corrente da tarde, ele mandava que elas fossem no aposento privativo. Aí você falou onde é que ele abusava. Ele tinha uma espécie de escritório, que era uma suíte, fora, assim, na casa de Dom Inácio, mas fora, tinha um corredor aberto, assim, fora da corrente coletiva, né? Então, era tipo meio recolhido. E aí as pessoas faziam fila para atendimento individual, entrava uma mulher de cada vez, a mulher entrava, ele trancava a porta, as janelas tinham cortina,
para ninguém ver o que estava acontecendo lá dentro. Ele ficava sozinho com aquela mulher. E aí, das mais diversas formas, ele abusava, geralmente falando que era para cura. Problema de fertilidade, muitos. Sim. Porque ele, acho que se aproveitava do fato de que a mulher estava sentindo que precisava passar por aqui a cura. Sim. Argumentação desse tipo. E parentes doentes, doenças terminais e tal. Esse caso da mulher com o pai, que tinha câncer no cérebro, ela se deu conta, ela diz, que ela estava sendo estuprada quando o pai dela morreu. Eu ia te perguntar isso. E o pai dela? Morreu. Morreu. O pai dela morreu e ela falou, era tudo mentira. Até porque ela começou a perceber o jeito, né, do João. Ela achava que ele estava fingindo a incorporação. Ela começou a perceber coisas e começou a desconfiar. O pai dela morreu e ela já tinha sido estuprada N vezes. E aí é um luto dobrado, né? Tá passando pela morte do seu pai e se dando conta de que você foi estuprado pelo suposto curador. Então, é complexo. E aí, bom, lá em 2018, eu vi esse post da Zahira, chamei a Helena, que tinha ido pra lá e tinha experiência em cobertura de abuso. A gente começou a cavucar. Muito rapidamente, a Helena juntou 6 casos de mulheres que não se conheciam. Eram 5 mais a Zahira. A Zahira estava na Holanda e as outras 5 estavam em estados diferentes do Brasil, não se conheciam. E elas relatavam esse mesmo modus operandi que eu acabei de contar pra vocês. E aí a gente viu, putz, esse cara tá fazendo uma parada sistemática e tem consistência. Você não precisa escrutinar os depoimentos das mulheres, mas você consegue comprovar que as mulheres estiveram lá de fato, porque elas não fizeram BO, a gente não tinha ninguém com BO feito ou denúncia no MP, não tinha. Mas você conseguia verificar que elas tinham estado lá e que os relatos não eram combinados ou coisa assim, porque o João usou muito tempo esse argumento, que tinha um complô contra ele, que as mulheres não se conheciam. Então, rapidamente a gente conseguiu esses 6 depoimentos e a gente falava. Claro que a gente foi atrás da Polícia Civil e do Ministério Público para saber se já tinha alguma coisa lá acontecendo. E claro que eles falaram que não tinha nenhuma acusação contra o João. Imagina, ouço falar nisso pela primeira vez. Uma promotora de São Paulo me disse, eu já ouvi falar assim, mas a pessoa não quis registrar a denúncia. Mas isso que você está me contando não me causa estranhamento. Vou te ajudar. E sumiu. E aí, nesse meio tempo, enquanto a gente investigava, porque o jornal O Globo falava pra gente, vamos em frente, mas não tá pronto. E a gente continuou. A gente precisava, para eles, de uma denúncia registrada ou, por exemplo, de uma promotora que bancasse e me desse essa aspa falando, faz sentido, vamos investigar. Eu já conseguia deixar todo mundo sem argumento para publicar, né? E aí, nesse meio tempo, a equipe do Pedro Bial, via Camila Apple, que é a produtora do Bial, que descobriu a história, eles contam por outras circunstâncias, por outros caminhos, eles descobriram que tinha também alguns casos de abuso. A Camila começou a investigar. As vítimas disseram para Camila, já estamos segundo eu sei, que elas já tinham falado com o jornal O Globo. E aí, a partir daquele momento, que já era outubro de 2018, a partir daquele momento, a casa combina de articular para que saia primeiro no programa Conversa com Bial e no dia seguinte no jornal O Globo. E isso acontece em dezembro de 2018. Então, dia 8, se não me falha, ou 9 de dezembro de 2018, a gente publica no Conversa com Bial e depois no jornal O Globo, sem denúncia feita ainda, não tinha nem boletim de ocorrência, nem denúncia. Tinha os depoimentos, naquela altura já eram 10 ou 12 depoimentos de mulheres reunidos. A Zahira foi, inclusive, ao programa do Bial, ela deu a cara dela ali para bater. Algumas não, algumas sim. E aí, 10 dias depois, o João foi preso, depois de alguns dias sumido. Mas ele foi preso no domingo seguinte, então dali a 8, 9 dias. E aí o João foi preso. A prisão preventiva dele foi baseada num caso de estupro que ocorreu em outubro de 2018. Ou seja, o João Teixeira de Faria soube, porque a gente pediu o famosamente conhecido como Outro Lado. A gente pediu o Outro Lado em setembro de 2018. Né? Eu e a Helena para casa de Dom Inácio, oficialmente a gente pediu uma entrevista, claro, naturalmente ele não quis dar uma entrevista, mas ele mandou o famoso Outro Lado, que foi um texto ameaçando a gente de processo, naturalmente. E isso foi em setembro. Em outubro ele estava ainda violentando mulheres. E a prisão preventiva dele, em dezembro, é motivada por esse pedido de outubro.
Então, assim, para falar um pouco, para dar uma ideia para vocês da nossa revolta, da nossa angústia naquele tempo de querer dar essa história, porque a gente sabia que era sistemático ali, a gente não sabia que ia chegar a 300 e que, né, a gente não sabia o tamanho que ia tomar, mas a gente já tinha entendido que era uma coisa sistemática. E aí o João foi preso e um pouquinho mais para frente, uns 6 meses depois, eu fui convidada pela própria casa, porque o meu livro é publicado pela Globo Livros, a investigar um pouquinho mais e fazer um livro. A Helena também foi convidada para fazer comigo, mas não quis. Ela já tinha saído do Globo e já estava com a cabeça dela em outros canais. Mas eu fui, basicamente, assim, o grosso da minha investigação foi feita no segundo semestre de 2019 até o começo da pandemia, em 2020. A ideia era até publicar em 2020. E aí a gente acabou adiando por causa da pandemia. A minha editoria também cobria saúde, então eu caí de cabeça na pandemia. E depois retomei, atualizei o livro e publiquei em outubro do ano passado, de 2021. Eu sei um pouquinho dessa história aí. Eu acho que ele estuprava, assim, fazia, e abusava. E tinha 500 filhos também, né? Ele tem muitos filhos. Ele tem muitos filhos. Uns 10 oficiais, né? Com as mulheres com quem ele se casou. Foram várias. E registrados e reconhecidos, eu acho que são 10 ou 11. Ele tinha tudo, assim. Eu tenho relatos de sexo anal, de penetração vaginal e gravidez de algumas. Tem relatos de pessoas com deficiência que não conseguiam se mexer. Se não me engano, 15% menores de idade. Então ele abusou também de crianças, sim, algumas menores de 13 anos. Eu tenho esses números aí no livro, eu coloquei os números que, segundo o MP, né? Isso tudo que eu tô falando é o que eles registraram. Isso que eu ia te perguntar. Isso tudo é apenas o que já está registrado. São os números do Ministério Público. E o relato da pessoa com deficiência foi a promotora que me contou. Eu perguntei qual foi o pior caso, que foi mais difícil de escutar. E ela falou, foi essa pessoa com deficiência. Com câncer, recém-operada de mama. Ô, Cris, quando você fez durante todo o processo dessa investigação, alguma dessas pessoas que foram estupradas, elas falaram que presenciaram a cura? Teve cura? As mulheres... Tô até pensando para te responder, porque não me lembro de nenhuma mulher que tenha sofrido violência, tá nem na dúvida se elas passaram por uma cura. Sim. Não. Elas continuam sendo pressionadas por pessoas que elas conhecem, que juram que foram curadas ou conhecem casos. Tem muita gente que ainda vai à Abadiânia agradecer, tem gente que vai anualmente, né? Sim. Fazer lá, né? Continuar dando dinheiro. Você chegou a conversar com alguém que fala que foi curado? Conversei inclusive lá pessoalmente, as pessoas que ainda defendem ele. Uhum. A Abadiânia acabou, né? Virou uma cidade Abadiânia fantasma. Não, a casa Dom Inácio quem é Abadiânia? Ele, de fato, você nem cometeu um erro, era isso mesmo. Sim. Ele sustentava a Abadiânia. Não, ele sustentava a cidade, mas a casa do Inácio continua funcionando, recebendo pessoas. Mas muito pouca gente. Então, o sustento financeiro de Abadiânia foi pro saco. Sim. As pousadas todas e restaurantes faliram. Muitos. Provavelmente. Tudo à venda, com placa, tudo fechado. Virou uma cidade fantasma. As pousadas tinham reservas para 2, 3 anos. Sim. E vinham grupos de estrangeiros, né? Os grupos de estrangeiros ainda vão. Ainda vão? Vão, gente. Vai. E aí conversei com gente lá. Por exemplo, isso. Eu tava na casa de Dom Inácio, depois fazendo essa investigação. E assim, sabe? Quando você faz um papinho na lojinha, papinho no não sei o quê, você vai conversando com as pessoas. E as pessoas apaixonadamente defendem que... Ai, gente, tem as aspas mais assim. A mulherada da Mole, que ele era... poderoso. João sempre foi muito assediado. Ou a história do complô, que essas mulheres estavam inventando. Sabe? Acho que a discussão de abuso, de estupro, de violência, da palavra que violação, é tão ainda primária que às vezes dá uma desesperança, assim, porque você fala, cara, assim, são 300 pessoas no Ministério Público, o sujeito tá, nessa altura que eu tô falando que eu tava lá, ele tava preso. E você ainda continua questionando a palavra dessas mulheres que a justiça já tem jurisprudência para não questionar. A gente pega
esse ato falho nas próprias mulheres, assim, por exemplo. Não vou nem citar nome pra não também ficar jogando pedra nos outros. Mas enfim, teve uma mulher famosa que pediu desculpas por ter incensado o João. Ela não sabia dos abusos. E ela tá falando isso, tá? Ela fala muito sobre esse assunto, menos pro livro. E aí, um dia ela jogou essa aspa assim: ai, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste. Assim, mas quando eu vi os números crescendo. Quando 10, 15 mulheres tinham falado, aí eu vi que era verdade. A pessoa foi abusada, Sim. a pessoa tá pedindo desculpa. Tá querendo fazer um bem ali, naquela... Por isso que eu não vou também tacar pedra, tá? Entendi, a gente tem esse machismo entranhado mesmo. Agora, se fosse uma, não era suficiente. Pois Não é. quer dizer, se eu tivesse só o depoimento da Zahira, não era Mas matéria. agora essa coisa do guru é muito… Eu não sei se você tem alguma relação, se você vive a espiritualidade, se você tem alguma relação, se você tem alguma religião. Eu sou uma pessoa que tenho, né? Eu tenho uma relação com a vida espiritual muito presente. Então, assim, esse assunto ainda é mais… Me toca ainda mais. Porque eu, Sim. né, frequento rituais espirituais, assim… Provavelmente já teria… Eu tenho muitos amigos que já foram Sim. na casa Dom Inácio. Amigas que já passaram aniversário lá. Eu nunca fui, mas talvez eu tivesse ido, né? E eu frequento vários lugares. Umbanda, rituais espirituais, xamânicos. E eu vejo muito essa coisa do guru. E esse assunto me toca muito, né? Eu já vi o documentário do Osho. Esse é um perfil de… O Osho tinha muito isso, né? Também das armas, do abuso, do estupro, do controlar a sua vida. Isso é uma coisa que acontece muito. Prembaba também tiveram, né, muitas Sim. denúncias. É uma coisa que acontece demais dentro dos espaços espirituais, onde a gente atribui aquele ser iluminado, o dono da nossa vida e o responsável por todas as curas. Eu te pergunto uma coisa que eu acho que talvez seja muito difícil de responder. Você acha que ele curou alguém? Muito difícil de responder, mas eu posso te dizer a minha opinião pós-pesquisa. Porque eu começo a fazer essa investigação pro livro meio desarmada, do tipo, tá, vamos ver do que se trata, vou entrevistar, vou ler, li um monte de mestrado sobre o João, as supostas curas e tal. Fiz uma pesquisa biográfica sobre ele para tentar entender. Então, o que eu acho? Uhum. As pessoas, muita gente acredita que o João era um canal mediúnico que fazia o bem e fazia o mal. Tudo bem, é uma teoria. E muita gente defende que ele curou, sim. Tem gente entrevistada no livro dizendo, inclusive o nosso ministro Barroso do que STF. ele é um criminoso, estuprador e violento. Isso a gente não tá… Que ele não, eu sei. É isso. Não, tô falando de quem até, por exemplo, o ministro Barroso, que me deu entrevista pro livro, já entendeu que o João é um estuprador, né? Ali tava. Então que ele deve ser julgado, condenado e punido devidamente. Sim. Mas que as pessoas que foram curadas devem ser gratas a ele. Essa é a defesa, por exemplo. Aí devem ser gratos a ele. Deixa pra cada pessoa decidir isso, né? Ele não tem que dizer isso, que Barroso. Exato. Mas é o ponto de vista de quem realmente acredita que ele tenha feito o bem. O que eu descobri investigando biograficamente o João? Os relatos são muito… Ele inaugurou a casa de Dom Inácio lá em Abadiânia em 78. Então, para você buscar o que João fez antes no interior de Goiás e como que ele se estabelece em Abadiânia, é uma pesquisa hercúlea, porque assim, os relatos viraram pó, né? Mas o João tinha, dentro dessa coisa do auto-intitulado médium João de Deus, dessa vaidade da figura que quer centralizar as curas e ser esse canal, ele convocou, melhor dizendo, muitas pessoas a fazerem biografias dele. Então ele tem registros biográficos oficiais, já desde esse tempo, desde os anos 70. Então eu li todo esse material. Tem uma historiadora da USP também que tinha feito uma biografia dele publicada, que foi retirada depois das denúncias das livrarias, mas tinha um monte de registro oficial e tem os seres vivos que estão lá ainda contando as histórias daquele tempo. Então tem um gap do João, na época que ele fala que começou a mediunidade dele ali na adolescência. Ele conta, por exemplo, uma mesma história, que a primeira vez que ele soube que ele era um canal espiritual para cura, ele viu a imagem de Santa Rita. Tem primeiro a história que ele tá caminhando na estrada com a mãe, ele vê a tempestade, ele diz que eles precisam sair de lá para avisar as pessoas, não sei o que lá, eles
se afastam da tempestade, a tempestade atinge, destrói uma cidade, destrói casas, não sei o que lá. Bom, esses relatos que ele vai contando, a imagem de Santa Rita, a tempestade, não sei o quê, quando você vai buscar os vídeos do João e os relatos de João de antigamente, você vê ele contando versões diferentes do mesmo caso. Então ele vai construindo a história dele. Por exemplo, Chico Xavier deixou um bilhete psicografado do Bezerra de Menezes, designando Abadiânia, um terreno perto da cachoeira, onde ele deveria inaugurar o centro espiritual dele. Daí ele tinha esse bilhete. Esse bilhete, numa entrevista dos anos 80, ele fala que foi na data X, numa outra entrevista foi da data Y. E tem gente da própria família dele que diz: Chico Xavier nunca suportou o João. Voltando para as fofocas. O que é a minha impressão hoje, depois de ter feito essa pesquisa mais biográfica dele? Me parece, mas é a minha opinião, isso não está impresso no livro, porque o livro não é um livro de opinião. A minha opinião é que houve uma construção de um que tem um capítulo aí que eu chamo de construção do mito. É a construção. São essas peças que ele foi colocando e publicizando cuidadosamente. Sim. Assim como depois ele consegue cavar uns programas de TV no Brasil, depois ele faz a incursão internacional dele, convida a Shirley MacLaine, vai lá em 91 ser tratada pelo João, e ele faz o que? Chama a imprensa, entendeu? Sim. Por exemplo, outra coisa que acabei de me lembrar da pesquisa biográfica. João sempre se disse analfabeto. As receitas de passiflora… Que ele vendia. Eu peguei os processos, eu tenho mais de 1000 páginas de processos que envolvem o nome de João de alguma maneira, que estavam arquivados, e a juíza de Abadiânia me deu acesso. Em alguns ele não é analfabeto. Então, a data de nascimento dele. João comemorava o aniversário dele no dia de São João, mas ele não nasceu no dia de São João. Ele fez uma construção. Mas você acha que ele furou? Eu acho que era um charlatão. Sim, isso que eu queria que você falasse. Textualmente. Acho que ele construiu um personagem. Acho que as pessoas se curaram, sim, motivadas pela fé. Sim, era tudo uma grande mentira, mas curou. O setting e aquela coisa… Ele era uma grande mentira e, de alguma maneira, aquele ambiente, aquela atmosfera meditativa, com pessoas, sim, que eram mediúnicas, que estavam lá levando aquela energia, todo mundo junto, e você acreditando que aquilo ia te salvar, de alguma maneira ele salvou algumas pessoas assim. Sim. Eu acho. Isso é a minha opinião. Acho que a autossugestão, a fé, tirou muita gente de situações. Agora, ele também fudeu muita gente, assim. Por exemplo, tem uma menina… Ela se expôs até na série, ela chama Camila. Ela foi estuprada pelo João quando ela ainda era menor de idade. Vocês devem lembrar dessa história porque ela ficou conhecida depois das denúncias. É uma história horrorosa. Ela estava dentro da sala do João, só que como ela era menor de idade, ela foi se tratar de síndrome do pânico. Por isso que eu lembrei também, muita gente foi fodida, porque ela não curou a síndrome do pânico dela, ela saiu bem pior. Sim. Ela foi se tratar de síndrome do pânico. Imagina esses pais desesperados, não sabiam mais o que fazer, foram procurar o João. O pai da menina foi junto, ele entrou na sala, porque a menina não vai ficar sozinha com o João. Aí ele entrou na sala, ele falou: pai, vira de costas, fecha os olhos. Eu vi esse caso. Eu peguei esse processo, gente. A quantidade de vezes que o João repete: pai, fecha os olhos, enquanto ele abusa e a menina chora. Ela chora, chora. E o pai pensa: ela tá com síndrome do pânico. Caralho. Ela tá botando pra fora, sei lá. Ela chora muito mesmo. E aí eles voltam, se não me engano, eles fizeram uma viagem, até voltaram de carro pra BH. Ela não morava em Goiás, ela não fez boletim de ocorrência em Goiás. A Camila voltou pra Minas. Chegou em casa, o pai dela foi trabalhar. A mãe dela estava em casa com ela. Ela chegou em casa, pegou a calcinha, a roupa branca e toda a passiflora, eram R$120 em passiflora que o João tinha mandado a família toda tomar. Ela jogou tudo junto e fez uma fogueira. Queimou, maravilhosa. Aí a mãe dela falou: ixi, o que aconteceu? E aí a Camila conta pra mãe. A mãe liga. Só que aí, o que a gente tem aí de diferente? Uma mãe que acreditou numa filha. Ai, nossa, isso é… Um pai que deve ter fudido o pai também, né? Porque daí a essa altura tá todo mundo fudido. A mãe liga pro pai, o pai volta do trabalho, eles vão pra delegacia. Aí o que tem de diferente aí a delegacia em Minas, não é em Goiás? Então isso vira processo. Isso vira inquérito. Porque os boletins de ocorrência feitos em Abadiânia não viraram inquérito. Aí isso vira um inquérito, volta, onde é que o João vai ser julgado? Onde é que foi o crime? Para a comarca de Abadiânia. Então o João foi processado ali
se não me engano, começou em 2008 o processo. Ela passou 5 anos tendo que encarar esse processo, a Camila, né? Repetir a história, encarar o processo andando, essa família toda. Ele foi processado por violação sexual mediante fraude. A juíza, a mulher, Rosângela Santos, inocentou o João em 2013. Aí eu entrevistei a juíza também. Ela me deu entrevista. Foi essa juíza que me deu acesso aos processos arquivados. Porque esse caso virou depois público e a Globo colocou a juíza como uma pessoa que foi responsável pelos abusos no continuarem de 2013 para frente. Sentou. Então ela estava muito chateada com esse retrato que fizeram dela. Ela queria de fato me explicar por que ela tinha inocentado ele. Ela queria dar essa entrevista. E ela me explicou que ela o inocentou porque ela reconhece na sentença que houve violação sexual. A Camila de fato foi violada. Mas como é que você está me dizendo que houve fraude se ela tinha consciência de que ela estava sendo abusada e chorou copiosamente? Ela estava com o pai dela do lado, ela poderia ter chamado o pai. Mano. Aí recorreram, foi pro STJ. Aí os juízes homens reconheceram a fraude e não reconheceram a violação. Gente. Então, acho até que a Camila se expôs depois para dizer isso, assim. A Camila fez direito, é formada em direito. É assim, não tava todo mundo quieta. Que esquema é esse? Tipo assim, e eu não tô acusando diretamente a juíza de nada. Não, mas é o sistema, né? O sistema. Inclusive, uma das coisas que a juíza me disse era uma palavra contra um homem daquele porte tão conhecido, as coisas, como se dizendo assim, eu acho que o que ela quis dizer é, tava todo mundo indo lá e com os olhos voltados pro João. Era natural que eu tivesse receio de condená-lo por uma voz que tá dizendo, como é que ele tá há 45 anos ali tratando geral e nunca ninguém falou nada? Sei lá, é uma possibilidade. Foi isso que ela disse. Mas assim, o que eu fico me perguntando hoje, depois de ver tudo isso e ir até lá, Polícia Civil, Polícia Militar fazendo segurança, o Ministério Público, assim, tem 300 mulheres que denunciaram, João foi condenado a mais de 100 anos de prisão, já. Cadê a justificativa da Polícia Civil, do Ministério Público, sabe? Para explicar por que não viraram inquéritos, por que vocês não investigaram aquela morte? Sim. Por que esse esquema de silenciamento não está explicado e nem sendo investigado? Não está. Eu fui até a corregedoria. Gente, eu fui à IML pedir laudo que desapareceu. Não tem ninguém. Por exemplo, o Ministério Público deveria estar perguntando para o IML por que laudos desaparecem. O próprio Ministério Público deveria estar fazendo uma investigação interna. Se está, é sigilosa. A Corregedoria da Polícia Civil investigou 2 delegados, tudo sob sigilo. Fui lá, me escorraçaram. Não podem mostrar nada. A gente precisa... Por que não se cobra esse tipo de coisa? Fico meio estupefata, assim. E o João tá em casa. Ele ficou 15 meses, depois desses mais de 45, quase 50 anos de estupros contra milhares de mulheres, quiçá, né? Centenas de mulheres, quiçá milhares. Ele ficou, no total, 15 meses na cadeia. A casa de Dom Inácio não foi fechada, o local dos abusos, inclusive onde a Polícia Civil encontrou cofre, encontrou dinheiro, encontrou arma. Pois é. Tá lá funcionando, inclusive a Polícia Militar também foi vista lá por mim, depois do João tá preso. A Polícia Militar, não, fazendo a segurança, tava ali na porta. Fazendo ronda na cidade, em volta da casa. Então, assim, eu acho que tem uma passada de pano geral que eu gostaria de que me explicassem. A gente tá falando de um homem milionário, que tem poder de toda forma possível, né? Pedras preciosas, acho que também, né? Foram encontradas arma, dinheiro. E eu acho que é uma coisa que a gente fica indignada, mas a gente sabe que é isso. Pois mas precisa ter uma justificativa, uma punição. Então a gente aceita que simplesmente isso vai continuar acontecendo. É muita falta de dar importância, né? Uma banalização completa também dos corpos das mulheres. Sem falar nos assassinatos e nos outros crimes, mas... E aí é isso, eu fui pra Abadiânia para fazer essa pesquisa e entendi, uma coisa que eu não tinha entendido em 2018. Quando você estava lá, ele estava preso? Ele estava preso. Eu entendi lá
que geral na cidade sabia que ele abusava das mulheres. Inclusive tem um sujeito que me conta isso em on, quer dizer, dando o nome pra bater. Ele fala assim, a gente ficava lá na frente, na avenida, onde é a casa, a gente ficava ali do outro lado da entrada da casa de Dom Inácio. Quando chegava um ônibus do Sul, por exemplo, que era um grande foco do João, quando chegava o ônibus do Sul, a gente apostava. Aquela vai, aquela não vai, aquela vai. A gente apostava quantas ele ia pegar. O cara me fala isso na minha cara. Eu sou mulher e os filhos dele estavam correndo na sala, pequenos, crianças. Tipo assim. Ainda por cima ele tá educando seres humanos. Sim. Sei lá, o que falta pra entender? A própria filha do João, né, a Dalva, que foi abusada na infância toda. E depois, na infância toda não, que ela conheceu o pai aos 8 ou 9 anos, mas na infância, pré-adolescência e depois adulta. Ela não pode mais ter reparação criminal. A Dalva, ele tinha quase uma relação de mulher, né? Ele montou um apartamento pra ela. Ela tava no desespero, sem um puto. Tinha que criar os filhos, estava separada. E o João falou, fica tranquila. Ela já tinha ficado separada dos filhos, sem poder vê-los e tal. E ele falou, fica tranquila, montei esse apartamento aqui. Fez um quarto rosa pra menina, um quarto azul pro menino. Que já diz muito sobre a personalidade dele. E fez um quarto pra ela e disse, só que você vai ter que ser minha. E ela se submete, porque ela já tinha ficado sem os filhos e ela não tinha condições financeiras de criá-los. E ela se submete. E aí, um dia, um dos filhos, ele estava com 12 anos, se não me engano, se esconde no estrado, embaixo do estrado da cama da mãe, e fica 12 horas embaixo da cama, imóvel, escutando o João abusar, estuprar, violar a mãe. E aí, depois de manhãzinho, o João vai embora. E aí ele fala pra mãe dele, mãe, você não precisa passar por isso. Um dos maiores criminosos sexuais, né? Porque essa quantidade... Que a gente saiba, que a gente tenha... Porque pode acontecer... Sim. A coisa da quantidade, do tamanho do poder, né? E esse poder bélico, poder financeiro, poder espiritual, né? Ele tinha um acúmulo de poderes. Uma espécie de carta branca, então, pra fazer o que ele queria. Sim. Acho que tem essa sensação na cidade também. Essa afirmação do poder dele, do Deus que tá ali, com aquela imagem pendurada nas paredes. Eu fui pra cidade onde ele cresceu, onde ele nasceu, fui a tudo. E os caras, tipo, um cara que é um amigo dele de infância, me falou assim, João fala isso, né? Que ele tava no Mato Grosso já, tinha sido descoberto por um centro, tava lá curando. Ele tava aqui. Então, é isso, eu não posso provar. Sim. Mas eu tenho depoimentos que são contrastantes, tenho relatos que não fazem sentido. Então, no mínimo, causa uma desconfiança de que os relatos biográficos, oficialmente biográficos, autorizados não sejam por ele, né? autorizados, encomendados, coagidos por ele, não sejam verdadeiros. A assessora de imprensa fez o roteiro de um documentário que o Candé Salles dirigiu. Tá aí, procura no YouTube. Eu não procuro, eu não ver. Mas a gente vai dar view. Era uma máquina de propaganda. A assessora de imprensa do João fez o roteiro de um documentário que passou no Festival do Rio. O João veio aqui, na abertura. Lembra que eu falei? A enfermeira que falou... Enfermeira entre aspas, né? A médium da enfermaria que disse, morreu uma mulher, fica quieta. Você conversou com as pessoas, não, essa eu nem sei quem é essa da enfermaria, eu não sei quem é. Eu conversei com a vítima que passou por isso, me contou essa história. Essa galera que trabalhava na casa, é isso, por exemplo, tem uma das vítimas, tinha as gravações dela dentro da casa de Dom Inácio. Ela começou a gravar com o administrador da casa, falando, isso que tá acontecendo, eu preciso de resposta. Como é que ele fez isso comigo? Você não pode mais deixar ele tá fazendo isso. Todo mundo tava avisando. Você conversou com pessoas que ainda trabalham pra ele? Não foi muito bem acolhida. Sim. Não conversei. Não.
Como essa enfermeira, né? Essas pessoas, essa pessoa, no caso, eu não sabia quem era, mas as pessoas lá de dentro, assim, que ainda estão trabalhando que desempenhavam essa função, não necessariamente ela. Com algumas pessoas que desempenharam a função no passado, eu conversei com pessoas que trabalharam na casa de Dom Inácio no passado e acreditavam nos abusos e me deram entrevistas. Conversei com pessoas que, né, já tinham, digamos, passado para o lado de lá. Mas as pessoas que continuam ao lado do João não falam muito sobre isso, não querem dar entrevista, não querem. Agora, a Netflix falou tem uma série da Globo que é com as vítimas, né? E uma série da Netflix que é… eu vi a da Netflix, eu acho. Olha, gente, fazendo Netflix, patrocina a gente. Eu vi a da Netflix. A da Netflix faz uma coisa meio que o Curador e o Monstro. Mostra. É mais maniqueísta, assim. E faz… O que eu ia dizer dessa série? Eles falaram com pessoas… Então, eles falaram com pessoas ali de dentro… de uma maneira que eu achei um pouco condescendente, digamos, com aquelas pessoas. Sim. Porque, assim, é isso. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Sim. Não é o cara chorando que não consegue mais ver a família. Esse cara que chora que não consegue mais ver a família não tá indo pro sul, porque todo mundo no sul sabe que aquele cara tá passando pano e protegendo o João. Não, e eles ali limpando a casa do… Esse cara que chorou tá lá me vigiando quando eu vou fazer a minha pauta. Sim, eles são cúmplices. Então, precisam ser investigados como tal, né? Não dá pra passar pano. Eu falei do Sul, lembrei desse sujeito, porque, gente, em 2011, se não me engano, o João foi expulso de uma cidade no Sul, onde ele tinha a casa de Dom Inácio Sul, que era a única filial oficial, assim, com o logo, tudo, né? O João ia algumas vezes ao ano fazer esses atendimentos, porque grande parte do público dele era do Rio Grande do Sul. Então, o que ele fez? Um dia ele falou para os moradores assim: tenho que abrir uma casa aqui, me disseram, né? Ele recebeu um recado que ele tinha que abrir uma casa no Sul, mas eu não posso gastar, tipo, eu não vou comprar uma casa. Me disseram que tem que ser tudo feito pelos moradores. Aí os moradores, tipo, se reuniram, aí um doou, o outro doou o tijolo, o outro doou o terreno, o outro doou a comida. Mobilização total da cidade. A elite daquelas cidades que era perto de Gramado, Canela, Três Coroas, nessa região do Rio Grande do Sul. As pessoas se reuniram, construíram ali uma casa de Dom Inácio Sul. Então, quando o João ia, tinha um sujeito para pegá-lo no aeroporto, tudo voluntariamente. As pessoas fizeram isso, mas eram os grandes empresários locais. Era a elite branca, local, masculina, que fez a cama ali pro João fazer os atendimentos dele no Sul. Bom, a uma certa altura, esses empresários ficaram sabendo que uma filha deles, menor de idade, tinha sido violentada pelo João em Abadiânia. Essa menina colocou a boca no trombone, voltou de Abadiânia, contou pro pai, o pai queria matar o João naturalmente. Aí os empresários, a turma do Deixa Disso, falou: calma, não precisa matar, vamos expulsar ele daqui. Aqui ele não vem mais, porque até aí tá todo mundo, as filhas de todos estão ameaçadas. Então, se mexeu com a minha filha, de repente, importa. E aí eles se reuniram, chamaram o João para uma reunião feita na casa de um homem. Tem um policial civil que era em nome de quem estava o terreno da casa de… Ainda está. Foi na casa desse sujeito. Bom, fizeram uma reunião de homens na baixaria, mandaram o João embora e nunca mais aparecer lá. Ficou ameaçado de morte, não podia mais voltar para casa de Dom Inácio Sul, embora ele dissesse para os fiéis dele tal, que um dia ele ia voltar para ficar tranquilo, a casa tá lá. Só que tá fechada, tem um caseiro que mantém. Tem um caseiro, um cachorro. Eu tive lá também. Bom, em 2011, então, esses homens, depois de uma menor de idade ser violentada, se reuniram e expulsaram o João. Alguém estava sabendo disso? Não, né? A polícia estava sabendo disso? Não, né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul fala comigo? Não, né? Então, assim, por que em 2011, antes dele ser inocentado, a Camila já tinha feito o BO, mas ele não tinha sido inocentado. Em 2013, né? Em 2011, o Rio Grande do Sul… já tinha expulsado esse homem. Tinha expulsado, ele não podia pisar lá. Como é que isso não virou notícia, boletim de ocorrência? E, ademais, uma promotora falou isso numa live, a promotora de São Paulo, Silvia Chaquian, ela falou isso numa live comigo, eu não tinha pensado nisso. Assim, e a reparação para essa garota? Os homens decidiram
que pra ela bastava ele ser expulso. Alguém perguntou se ela queria fazer o boletim de ocorrência. A promotora comentava isso, que justamente assim, até na reparação, eles tiram o nosso direito de resolver a nossa própria parada. Tipo assim, a menina foi pedir ajuda do pai, o pai resolveu ali com a galera dele, expulsaram o João não apareceu mais na cidade. Quer dizer, a gente já podia ter ficado sabendo disso. Pois é. Não era por uma via nem duas. Evitadas, né? Então, quantas pessoas são necessárias para silenciar as mulheres vítimas e proteger um abusador? E tem, gente, a gente sabe, tem abusador, tem jogador, tem um monte de gente famosa que já foi acusada de estupro, fez acordo e tá por aí. Mas todo homem é um potencial estuprador e toda mulher é uma potencial estuprada. Sim, a gente anda com medo. A gente anda com medo, tipo, né, a gente... E você ficou com medo, Cris? Você sente medo ainda? Como é que foi toda essa jornada aí de Abadiânia e pesquisa? Olha, eu nunca cogitei parar, né? Porque eu acho e ainda tô aqui falando desse assunto e, enfim, tentando amplificar essa história. E eu fico repetindo que ele tá em prisão domiciliar e que a casa de Dom Inácio tá aberta, que ninguém mais está sendo investigado, que não tem resposta oficial sobre os inquéritos que não foram feitos. Porque eu sinto, por exemplo, mesmo da parte da imprensa, eu fiquei no Globo até setembro do ano passado, de 2021. É como se, bom, o caso tá resolvido, né? Bom, ele foi preso, tá em domiciliar. Assim, eu ficava empurrando, tipo, eu vou fazer uma matéria de 1 ano em prisão domiciliar. Eu fiz isso. Vou fazer uma matéria. Gente, o recurso do Ministério Público contra a prisão domiciliar, que foi impetrado em março de 2020, assim que ele foi solto, o Ministério Público entrou dizendo, gente, não pode ser solto. Nunca foi julgado. O recurso tá lá, todo mundo quieto. Então, assim, mas essa indignação que eu estou aqui dividindo com vocês não é compartilhada por quase mais ninguém. Então, sei lá, eu fico achando que a gente larga os casos, a gente mesmo dá uma desimportância. E o João de Deus é um grande símbolo. Se ele tá preso se ele tá um velho caquético agora, e que talvez ele tem filhos, sobrinhos, homens que trabalham junto com ele, a estrutura continua. Não, a casa tá ele aberta. Hoje, que se saiba, é o maior criminoso sexual deste país. Pois é. Se ele está em prisão domiciliar, o que isso diz para os outros criminosos sexuais? Mas a pergunta era se eu sentia medo. Porque sim, claro que tem intimidação, claro que tem tentativa. Eu não posso, nem foi diretamente feito pelo João, então nem posso acusá-lo de tentar me intimidar. Os advogados dele de defesa me tratam muito bem, a gente tem um canal de comunicação. Claro que eu tentei entrevistá-lo, né, muito, não me concedeu entrevista. Os advogados, você falou muitas vezes. Os advogados de defesa têm um canal comigo, sempre me responderam e me trataram cordialmente. Agora, é claro que há outros sinais no entorno. Claro que eu tinha que ter proteção para ir a Abadiânia, claro que eu tinha que me cuidar mesmo no Rio de Janeiro. Teve vítima aqui do Rio que se mudou de cidade com medo do João, entendeu? Naquela época em que ele ainda não estava denunciado. Então, é uma estrutura, é uma galera, é isso. Vocês viram que eu citei algumas coisas en passant. O policial civil isso, aquilo. Sim. Essa galera é uma galera poderosa, entendeu? E vocês leiam e depois, por favor, me mandem mensagem. Tem pistoleiro, enfim, é um mundo gangster, aqui, né? de gente sem escrúpulo pra fazer o mal, né? De quem você pode esperar qualquer coisa. Então, eu seria burra se eu não sentisse medo. Mas eu procurei, o que eu procurei fazer? Procurei ser sempre discreta, sou muito discreta sobre a minha vida pessoal. Quando eu tava em apuração pro livro, eu tinha as redes todas fechadas, completamente, sem nenhum rastro. Mas assim, gente, a gente sabe que no Google a gente acha o endereço das pessoas, né? Então, enfim, eu tava com tudo fechado, tentando me proteger ao máximo, né? Minha imagem, minha cara, porque eu ia lá e tal. Eu viajava com um jornalista homem do meu lado e um motorista homem para me levar para os lugares. Eu nunca, jamais dormi em Abadiânia. Uhum. Inclusive a promotora que me aconselhou, foi a própria Silvia Chaquian que me aconselhou antes de eu começar a apuração, me aconselhou a não comer nem beber nada em Abadiânia que me oferecessem. Então eu só comia coisas industrializadas, fechadas no pacote,
Não tomei um suco num boteco de Abadiânia, entendeu? Não dormia, ninguém sabia onde eu estava dormindo. Então eu fiz, essas foram as estratégias ali no momento da apuração. Quando eu fui lançar o livro com o meu nominho aqui na capa, que aí já não dá muito pra fazer nada, eu fiz a estratégia oposta, que foi abrir tudo. E tipo assim, então agora eu tô exposta, eu tô com a Globo Livros nas minhas costas aqui. Então assim, a gente imagina que, enfim, a liberdade de imprensa, sei lá o que seja. Enfim, a gente imagina que a coisa já esteja, que não tenha mais muito o que fazer, entendeu? Eu tô ali, tô exposta. Agora a sua estratégia é mostrar muito bem quem você é, que todo mundo te conhece. A estratégia oposta, a estratégia da apuração, que era quando nem todo mundo sabia que eu tava investigando esse caso, nem todo mundo. Mas assim, eu falei, por exemplo, do motorista e do jornalista parceiro, mas teve uma vez que efetivamente eu precisei ir meio no corre pra comarca, foi quando a juíza me deu acesso aos processos. Ela queria falar comigo num recesso e, tipo, vem agora. E aí eu fui sozinha, peguei um taxista qualquer pra me levar de Goiânia até lá, fiz um bate-volta, fiquei lá sozinha horas e horas e horas dentro da comarca de Abadiânia. Corri riscos. Mas eu tava tentando mais ou menos ali me preservar. Agora eu tô tentando a estratégia oposta, que é... Gente, eu tô aqui falando, não mexam comigo. Gritando, porque que agora tem uma galera gritando comigo. E pelo menos essa indignação que eu senti sozinha durante muitos meses, ou quase sozinha, porque eu tinha parceiros, pesquisadora e parceiros aqui na feitura do livro, mas essa indignação que seja amplificada pelas mulheres que estão por aí pensando, preocupadas com esse tema, os leitores e leitoras do livro, que acho que pelo livro entenderam a dimensão do criminoso que ele é. É importante falar assim, quando rolou a série que eu vi, agora você me deixou... Eu achei que a gente estava falando da mesma, mas a que eu vi foi a do Netflix mesmo. Quando aconteceu, uma das coisas que eu fiz foi ligar pro meu pai de santo, pai no santo, que é uma pessoa, meu dirigente espiritual, que é uma pessoa que eu amo muito, que eu falo sobre todos os assuntos, questiono, brigo e não sei o quê. Então, é uma pessoa maravilhosa. E eu falei, Luizinho, você já viu a série do João de Deus? Filha, não tenho estômago. Eu falei, pois tenha estômago. Segura o seu estômago e veja. Porque, às vezes a gente fica essa coisa de, é melhor nem ver, nem saber. Não, gente, a gente precisa saber, a gente precisa parar, a gente precisa falar o tempo inteiro disso. Para que mais pessoas estejam atentas, porque é isso. Não, parece que acontece, mas será? Não sei o quê. Fica duvidando da sua própria palavra, né? Sim. E se sentindo escolhido, quando mistura com essa coisa, né, da magia, do escolhido, do iluminado. É muito fácil de se operar. Esse abuso que leva, né, quando mistura com a sexualidade, Então é um tema que a gente precisa falar o tempo inteiro. Não, e dar nome às violências é importante. Para as próprias mulheres e para educar nossos filhos e filhas. Sim, Cris. Para saberem. Ainda bem que você existe. Eu fico mais uma vez emocionada, porque eu sou uma pessoa emocionada. Então eu fico emocionada quando eu vejo uma jornalista, né, uma jornalista que trabalha num veículo grande. Não mais. Né, mas que trabalhava quando começou, que se mobiliza ainda pela justiça e pelo amor. Porque a gente fica às vezes, né, cara, ela tá ali numa casa que deve, né, é uma estrutura de poder muito grande também, Sim. né, uma casa como a Rede Globo. Mas só que a gente sabe que existem mulheres como você, que vai lá, não, isso aqui tá me tocando demais, eu vou fazer. Imagina a angústia de você, eu falei, em setembro de 2018, a gente tinha o outro lado já, que é a etapa em que a gente estava considerando, estava te contando isso mais cedo, que eu vejo, não falo, eu estava numa reunião, mas eu não falei na reunião que eu estava lendo a Zahira, eu fiquei quieta, calada, chamei a Helena e comecei a fazer a investigação com a Helena em silêncio. Quando a gente leva ao João e ao jornal, a gente já está contando, olha, pra gente o caso já está pronto. Temos 6 mulheres falando o modus operandi é esse sujeito é um abusador, vamos pegar o outro lado e vamos publicar. E aí, naquela altura, imaginem vocês, que essas mulheres que nunca tinham falado sobre isso, muitas não tinham falado pra mãe, pro marido ou pros filhos. Então, assim, elas estavam morrendo de medo, morrendo de vergonha, morrendo de culpa, morrendo de tudo. Tinham falado com uma jornalista sobre o que tinha acontecido e não viam a matéria ser publicada. Tu lembra que eu também falei? Eu trabalhava numa editoria que cobria meio ambiente, educação, a gente ainda por cima estava na campanha de 2018. Então a gente era também atropelado e atropelavam a repórter com milhares de assuntos. Então agora pega a queimada na Amazônia, pega os dados do INPE. É isso.
Você é jornalista, você sabe como funciona pautar as pessoas. É uma escolha. Se você tá dizendo pra repórter que tá olhando um caso de abuso sexual, olhar as queimadas, ou tanto que a própria Helena conta isso, no dia que a gente deu a matéria, ela tava pegando um avião pra Polônia pra cobrir uma conferência ambiental. Não era a prioridade. E eu acho ainda que não fosse o Bial ter a história, talvez a gente não tivesse dado do jeito que mas, enfim. Não estivesse desse tamanho, né? Porque precisou de um homem falar, né? Porque Cristina Fibbi, maravilhosa. E Helena Borges, que tava fazendo a matéria comigo. Pois é. Não fomos suficientes. Uma pessoa, o homem falar, o cara. Até pra falar sobre um crime contra mulheres, a voz do homem que é ouvida. Acabou que foi assim, a história mostra. Cris, depois de viver isso tudo, esse arrebatamento de violências, de ouvir mulheres, de sentir as dores, porque eu imagino que você sentiu um pouco de tudo isso, né? Não tem como. Eu Por acho mais que preparada que você seja, uma jornalista preparada, a gente não consegue passar por isso. eu não sei o que é pior, né? Se são os relatos individuais ou essa sensação do todo, da rede mesmo, e que tá passando impune, né? A rede e a banalização do corpo da mulher, a desimportância para esse tema, essa coisa que eu falei de parece que tá resolvido, a gente não fala mais disso próximo, né? A gente trabalha, mesmo na imprensa, a gente dá esses casos em ondas, né? Não tem uma cobertura sistemática, era o que eu tava pedindo para fazer lá dentro. Vamos fazer um núcleo de investigação de abuso contra a mulher, porque a partir disso, no Brasil, a gente podia ter cavocado centenas de Então, se a gente não mantém uma coisa sistemática, de ser um canal que saiba cobrir, publicar, a importância da pauta mesmo, é como você seleciona a pauta, assim como o Enem é obrigação todo ano e você cobre educação o ano inteiro, sabe? Você tem que sistematizar a apuração e discutir as técnicas também de apuração, vai ser mulher que faz, se for um homem, como pode ser feito, enfim, não é uma parada que, não é cobrir o buraco da rua. E não tem uma sistematização, não tem, é uma desimportância. É isso que eu tava dizendo, que eu não sei o que me frustra mais, o que me deixa mais, não é nem frustrada, né, mais desesperada, mais indignada, assim, e triste. Se são os relatos individuais, porque naquele momento, pelo menos de alguma forma, a pessoa tá tendo um canal, e aí você se sente um pouco fazendo algo por aquela pessoa, de alguma maneira, pelo menos você tá sendo o canal para aquela pessoa pontualmente, não que a pessoa fique menos fodida por causa disso, mas é um passo ali para a cura dela, né? Assim, a palavra, ela poder falar, dar nome. Elas se culpam muito ainda até hoje. Falam coisas tipo, eu fui burra. É muito difícil. Mas ouvir de um sujeito que eles apostavam, por exemplo, quantas mulheres iam ser estupradas quando chegava o ônibus no Rio Grande do Sul, saber que os caras expulsaram o João porque é uma menor de idade, saber que ele estava violentando crianças e pessoas com deficiência, e a pessoa da enfermaria, a pessoa do não sei o que, o cara, todo mundo sabia, ninguém fazia nada, que a pessoa da pousada deu um tapa na cara. Então, eu acho que é muito difícil, assim, não sei, eu vou tocando, né, gente? A gente, é isso, vai tocando na base da obrigação capitalista, a gente vai tocando, a gente pensa no próximo. Eu acho que uma coisa que eu fiz pra me ajudar foi marcar muito no jornal que eu estava me especializando nesse tema, eu estudei bastante. Falei com muita gente para fazer o livro, por exemplo, que é um trabalho meio ali solitário, você vai tomando as decisões do que você vai, como é que você vai publicar aquilo, né? Era de minha autoria, então é diferente do trabalho no jornal. Sim. Eu fui, por exemplo, conversando com psicóloga, promotora, para decidir se eu ia dar o nome de quem que eu ia dar o nome, como é que eu ia falar com então, eu fui me especializando nisso, com o perdão da palavra para os especialistas, porque eu sou jornalista não é muito especialista em nada, mas eu fui estudando e marcando essa decisão de continuar cobrindo violência contra a mulher. Eu acho que foi, em termos de minha carreira e minha pessoa, uma maneira de eu me consolar, tipo, pelo menos eu vou continuar nessa área e fazendo alguma coisa sobre esse tema, porque eu tô vendo que essas pessoas estão em silêncio e estão passando pano. De alguma forma, dá no mesmo, né? Se você não precisa passar pano na polícia ou não sei o quê, porque se você é imprensa e tá passando pano, também é um tanto grave. Então, isso, eu fui, por exemplo, chamada de ativista dentro da redação. Mas você foi pro front da... Mas é uma ofensa pros ativistas, porque eu tava, assim, defender direitos humanos é da nossa profissão. Eu sou jornalista mesmo. Tem gente que fala que é militância. Não é militância? Militância? Você tá falando sério? Assim, com a minha cara? Então,
eu fui meio que me distanciando. Por isso que eu acabei saindo, enfim. Eu saí do jornal porque chegou um momento em que eu falei, eu estou entendendo que eu preciso ficar nesse tema e não estou conseguindo fazer isso da maneira como eu quero aqui. Então, saio e tô nessa vida aí de fazer os meus próprios projetos e tal. Como eu saí com um livro, isso me dá ali uma chancela e um tempo. Não que o livro dê dinheiro, mas enfim. Para você, enfim, reconstruir esse caminho, que é um caminho que eu fiquei 17 anos praticamente dentro da redação, muito mais nos bastidores do que como repórter. Eu sempre fui muito mais da pauta e da edição. E aí, me refazer totalmente com esse foco para, tipo, não deixar mais ninguém ficar quieto. Essa é a minha tentativa. Tô dizendo isso aqui no divã porque eu acho que isso de alguma maneira me fortalece. Sim. E me consola, me reconstrói diante da merda. Você foi pra guerra pra se curar, você foi pra guerra. Acho que talvez faça a gente sentir que a gente tá pelo menos fazendo isso aqui, tentando melhorar um pouquinho essa merda deste mundo para os nossos filhos. Né? Isso aí. E a gente, essa sensação de que a gente encontra alguém, sabe? Vamos juntas, vamos de mão dadas, vamos juntas pro front, entendeu? E a gente tem uma rede foda que faz isso bem, né? Eu acho que eu pelo menos... E é uma rede recente na minha vida, de mulheres que se olham e se ajudam e se fortalecem, e, sabe? É uma coisa recente na minha vida. A grande estratégia de controle é desarticular. É deixar a gente se odiando, é deixar a gente sendo rival. E é através dessa nossa, vamos dar as mãos da nossa união, que a gente vai deixar que essas histórias não aconteçam. É muito, nesse caso especificamente, é muito louco. Só que a gente sabe que os abusadores, estupradores, assassinos de mulheres, feminicidas, estão por aí. Estão por aí. A gente não tem 10% dos casos de estupro no Brasil só são denunciados, e disso uma porcentagem bem menorzinha é responsabilizado. Não! E esses inquéritos, como eles são feitos, o escrutínio que essas mulheres passam. É impressionante. E é isso, é um sinal da estrutura. É isso que o tal do machismo estrutural pisca. Dúvida se as pessoas estão entendendo o tamanho da gravidade do negócio. Entendendo como é que eu não sei mais como explicar. Porque o poder é os homens, essa reunião de empresários lá do Rio Grande do Sul. Que resolvem da maneira como isso, eles querem. Nosso mundo é operado por essa cúpula do Rio Grande do Sul. Essa simbolicamente é isso. São essas pessoas ricas no Rio Grande do Sul. Essas pessoas ricas e brancas e homens é que dominam o mundo. Você é uma mulher incrível, admirável, uma inspiração pra gente. Muito obrigada por ter vindo aqui. Não senta direito, fica o silêncio, caralho. João de Deus, a gente vai seguir falando. Eu preferia preso. Eu também, sempre. Eu nunca prefiro morto, eu sempre prefiro 15 meses preso. Obrigada por amplificarem minha voz e de tantas outras mulheres foda que já passaram por aqui. Então, me chamem pra beber e pra falar mal do sistema, juntas. Opa, que aí fora daqui eu falo bem, bem mais. Beijo, gente! Senta direito, garota.